Eu não costumo ler a coluna internacional do Estadão, porque eu acho a maior parte do tempo uma perda de tempo. Mas, vez ou outra, esse Oliver Stuck escreve umas coisas curiosas. Ele fala sobre o golpe de 2022 contra Bolsonaro. Foi da CIA, do Departamento de Estado, Departamento de Defesa. E aí ontem ele escreve esse lindo texto, né? O trumpismo se consolida na política japonesa. Eita, lá vai. A ascensão de Sanai Takahashi é reflexo da crise global do conservadorismo moderado. É curioso isso aqui. Esse nome é bom, a gente tem que falar dele. A Tsui colocou, né? O Estadão não decepciona. Ela colocou o trecho da entrevista, mas como não tá grifado bonitinho, fui lá eu grifar. Tá ali. Sanai Takahashi venceu disputa no Partido Liberal Democrata e, salvo manobra improvável no parlamento, será a primeira mulher a chefiar o governo japonês. Aí, na sua cabeça, de um brasileiro que já entende um pouco de política, sabendo que é mulher, você fala, olha, isso aqui deveria ser algo bom, né? Deveria ser algo que toda a imprensa nacional, que adora enfiar agenda woke, né, e celebrar esse tipo de coisa, fala, não, aí, ó, a representação feminina e tudo mais. Mas não, dessa vez não. Está criticando. Dessa vez não é bom. Não é como a Dilma. Não é uma presidenta. Sua vitória marca a consolidação de uma nova gramática política no Japão, que é o quê? Menos arranjos de centro, ou seja, sem espaço para o Ciro Nogueira. Mais afirmação nacionalista. Mais confronto cultural. Eita! Aqui o Tarcísio já tomou meu prazol, né? Já deu até azia. Aquele almoço do domingo já bateu mal. Já caiu assim, né? Falou em confronto. O homem tropeça. Não fale de confronto com cadeirudo. Em outras palavras, uma versão japonesa do trumpismo, entendido como nacionalismo combativo, postura anti-imigração ultraconservadora e desejo de minimizar aspectos negativos da história nacional na memória pública e política fiscal e monetária expansionista. Essa aqui, laranja, eu quero falar já já. Está em ascensão na quarta maior economia do mundo. Deixa eu só falar esse final, que eu quero voltar para a questão da história também. Seu estilo é mais um sinal de que o conservadorismo moderado... Aí vocês perguntam, o que seria isso, né? O chamado Country Club Conservatism, marcado pela postura pró-mercado, conservador nos costumes, liberal na economia, aquele papo furado, né? A luta moderada, institucionalista, a valorização de etiqueta política, a negociação bipartidária, atualmente tem pouco apelo eleitoral ao redor do mundo. E na boa, viu? Eu fico até sem jeito pra ser arrogante. Ah, boa, velho. E quanto tempo eu tô falando disso? Não dá pra ficar batendo continência pra Faria Lima. Tem quanto tempo, gente, eu tô falando? Temos que parar, sabe, de olhar pra questão econômica com dogma. Temos que parar. Eu já fiz dossiê histórico sobre o Banco Central, a origem dessa história do Banco Central Independente. A gente resolveu na questão do Plano Real, inclusive as críticas da época, de algumas coisas que seriam feitas. Eu incluí os levantamentos que estavam no Arquivo Nacional, né? Setor lá de inteligência. Fizemos um dossiê sobre de onde vem a história do PIB. De onde vem esse indicador? Que não quantifica se a vida do povo tá melhorando. Às vezes o PIB aumentou porque quem é muito rico foi extremamente mais rico, mas o pobre tá mais pobre. Vocês estão vivenciando um empobrecimento. Enfim, martelando um monte de coisa, questionando essa visão dogmática sobre tripé macroeconômica, taxa de juros elevadíssimas, sabe? Tudo que vai sendo colocado na mesa. Quanto tempo? E eu sou louco. Eu sou o cara que o Constantino chama de comunista e atacado, que os liberais do Twitter ficam malucos. Eu sou o comunista de direita. Eu e o Bolsonaro, né, Jair? Eu tô falando sério, que eu tenho umas postagens sobre isso. Falando que o Bolsonaro é um comunista, né, de direita. Quanto tempo, gente, tô comentando com isso pra vocês? Aí vem o Trump, com medidas protecionistas. Agora no Japão. Aí você pega a FD na Alemanha. Você pega a direita da Meloni na Itália. Você pega o Viktor Orbán. Quem melhor se posicionou, a vanguarda de todo esse movimento é o Orbán, que a gente também fez um dossiê histórico, que eu acabei me dando, que eu vi o pessoal falar muito do Orbán, mas a gente fica, o Orbán direita, mas o que é que ele pensa? E aí, quando foi que foi isso? Não sei se foi na época que teve aquela história lá da Embaixada da Hungria, mas eu lembro que a gente, em algum ato, a gente fez uma análise longuíssima de um discurso que era tido como um discurso épico, porque eu começava a ler e via muita gente falando desse discurso de 2014, o discurso de 2014, o discurso de 2014. E quando você pega esse discurso do Orbán de 2014, eu vou até voltar nele, porque acho que vai fazer muito mais sentido pra mim agora. O Orbán começa a falar sobre diversas coisas, ele começa a pontuar nessa relação sociedade e economia, que a economia deve servir à sociedade, não o contrário, né, servir a rentista, bilionário e tudo mais, aquele olhar puramente técnico, não é assim que as coisas funcionam, tem muito política no meio. Ele fala sobre um reencontro com a história nacional, e aí eu quero voltar, porque, segundo a Folha de São Paulo, influenciado por mim... e o Aldo Ribeiro, mas por mim, Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo
Lembra disso? O que Eduardo Bolsonaro tá falando naquele vídeo? Qual o ponto central? Qual o ponto central do discurso de Eduardo Bolsonaro? Um reencontro com a história nacional, com a identidade nacional. Eduardo disse com todas as letras, não podemos olhar para a nossa história e só ver o lado ruim, porque tiveram coisas boas e a gente tem que resgatar isso, porque se deu certo uma vez, tem muito mais chance de dar certo de novo, porque deu certo já na configuração de Brasil e na configuração desse Brasil golpista que temos aí. Esse grupo golpista que está desde, né, do golpe. Eles estavam antes do golpe, na verdade, que eles deram o golpe da República de 1889. Eduardo Bolsonaro, você está na vanguarda. Por isso que você tem tanto apoio, Eduardo, na direita brasileira. Enfim, voltando aqui pro texto. Assim como nos Estados Unidos, o espaço de figuras como John McCain e Mitt Romney encolheu, e no Reino Unido e na França, os conservadores tradicionais perderam tração. Vai lá também olhar. A gente falou muito sobre a França, sobre o Thierry Baudet da Holanda. A gente falou... Começa um B, acho o nome do cara. Que é o garoto lá da... Ave Maria, como é o nome da mulher? Nossa, me deu um branco agora na cabeça e eu sou bom de memória. Le Pen. Bardella. Pronto, lembrei. O Bardella, a gente falou isso daí, falamos sobre o que eles estão defendendo para ir lá. Também fizemos das sobre até Portugal, o partido chega, olhando lá a agenda prioritária deles, que tem isso no site oficial do partido. Na época até deixei sugestão, já pensou se o PL fizesse isso, uma agenda, os principais pontos que a gente deveria abraçar e defender. Enfim, no Japão, Takahashi venceu prometendo a guinada à direita. É quando a estratégia econômica populista de Trump, ela já atacou o Banco Central por elevar a taxa de juros, chegou a chamar suas decisões de estúpidas. Vou dar a carteirinha da tropa pra ela. Ela é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, rejeita bandeiras simbólicas de igualdade de gênero, como permitir que casais mantenham sobrenomes distintos. Veja como a mulher é braba mesmo, viu? A primeira mulher a alcançar o topo do poder não será, o que tudo indica, a líder da agenda feminista. A nova direita japonesa prospera num caldo conhecido. Frustração com renda real comprimida, custo de vida crescente e fadiga com as elites políticas. É ou não é o caminho? É ou não é o caminho a ser, sabe, olhar, traçar, colocar no horizonte? Final de semana a gente comentou sobre o Olavo. 1997, eu fui atrás da data. Em 1997, o miserável do Olavo de Carvalho, ou seja, 32 anos atrás, o miserável do Olavo de Carvalho falou que tinha que ter uma internacional nacionalista, que eles tinham sugerido pro Itamar Franco, não levou à frente. Em 2017, a gente também comentou no final de semana, o miserável do Olavo de Carvalho, num evento nos Estados Unidos, onde estava Bolsonaro, o Eduardo e o Jeffrey Nyquist, o Olavo falou que o desafio da nossa era era o confronto dos 3 blocos globalistas, que ele coloca o bloco eurasiano, basicamente o bloco globalista do Sul que a gente fala, e a turma lá meio do Oriente Médio, né, os muçulmanos. E ele fala que esses 3 grandes blocos contra os estados soberanos, que ele falava que seria exatamente assim um nacional populismo. E ele colocava o Trump, o Jeffrey Knight, essas pessoas, falou que tinha que se unir. E se essas pessoas se unissem, poderia ser uma força para bater de frente com isso. E o curioso que o Olavo sugeriu 32 anos atrás. O desgraçado! 1997, ele sugeriu isso pro Itamar Franco. O Olavo era brabo também, viu? Eita, Olavo brabo danado.